Olá, tudo bem? Agradeço a sua presença aqui, que bom você estar de volta aqui nesse workshop. Nós estamos falando da técnica de acupuntura num só ponto, uma técnica inovadora no Brasil, capaz de tratar dor em segundos e com apenas um ponto. Isso é fantástico para a área clínica, é muito bom para os seus pacientes e realmente você vai deixar impressionado as pessoas que você vai atender pela rapidez. Como eu falei, não importa se é uma dor superficial, relacionada a tendinites musculares, se é uma dor mais profunda, se é uma dor crônica, se é uma dor de origem emocional, não importa. Você utilizando essa técnica, você consegue debelar qualquer tipo de dor, seja enxaqueca, lombalgia, dor no ombro, ciatalgia, dores na coluna, dores nos joelhos, não importa a origem. Por quê? Porque você vai saber qual é o grupo de meridianos afetado e utilizando as técnicas aqui faladas, realmente vai ser sensacional o resultado. Melhor do que aqueles que você já tem, inclusive, no seu consultório. Então, muito rápido, é um tratamento realmente muito rápido que, quando a gente começa a fazer esse tipo de tratamento, a gente fica impressionado. Nós ficamos impressionados, nós que trabalhamos tanto tempo. E imagina o cliente, né? Meu nome é Giovanni Hoffmann, sou doutor em medicina chinesa, 25 anos de prática clínica e atuo atualmente também na prática o tempo todo, mas há alguns anos já ensino técnicas avançadas de medicina chinesa e também da parte de fitoterapia. Sou o criador dos florais de Hoffmann, que são os únicos no mundo a fazer também o que fazem os fitoterápicos chineses milenários. Aqui estamos falando então da dor em um só ponto, tratamento de dor em um só ponto, e hoje então, como eu prometi para vocês, nós vamos falar dos meridianos divergentes e um pouco sobre os meridianos extraordinários. Então, sempre que nós falarmos de meridianos divergentes, nós temos que pensar na ação deles. Uma dor relacionada ao meridiano divergente, a gente tem que pensar na ação. Qual a ação? Lembra que o meridiano divergente, ele faz algumas ligações. Ele não é ligado diretamente ao Zanfu, porém, todos os meridianos, todas as confluências, que são 6, né? Tem 6 confluências ligadas ao meridiano divergente, porque diverge do principal, ele é o responsável pelas questões emocionais. Todos eles têm relação diretamente com o Qin, com o coração. Então, toda pessoa que tem dor relacionada ao meridiano divergente, você vai encontrar nela sintomas relacionados ao Qin. Que tipo de sintoma? Pode ser puramente energético, como por exemplo, taquicardia, como por exemplo, ansiedade, como por exemplo, insônia, dor no peito na altura do coração, dor nas costas na altura do coração, e além disso, os próprios sinais e sintomas da própria medicina ocidental, como doenças cardíacas no geral. Então, se a pessoa tem doença cardíaca, não importa se é hereditária ou não, esse problema está relacionado ao meridiano divergente, esse problema está relacionado ao emocional. No entanto, nós temos que sempre ligar a qual confluência, a qual emoção que provocou esse problema para saber como tratá-lo. Sempre que se pensar em meridianos divergentes, então, uma coisa que você tem que ter na cabeça é que a dor, não importa se ela é antiga, não importa se ela é recente, mas ela teve o início dela por uma questão emocional. E o problema persiste até o momento que ela lhe procura. Então, se tocar no assunto, ainda tem assuntos que geram tristeza, tem assuntos que geram ansiedade, tem assuntos que geram raiva, tem assuntos que geram uma série de emoções. Então, se houver relacionado a algum problema emocional recente ou antigo que iniciou a dor, na anamnese você vai ver isso, porque você vai conversar com a pessoa e vai perguntar quando começou a dor, se teve uma relação emocional e se essa relação emocional permanece, se a questão emocional permanece até nos dias de hoje, então é uma das coisas que você tem que observar para utilizar os meridianos divergentes, para utilizar os pontos que eu vou passar aqui. E outra coisa é que você vai tocar os pontos de origem e pontos de confluência. Então, se os pontos de origem e pontos de confluência estiverem doloridos, então a primeira coisa é a emoção. A segunda coisa, tem que estar dolorido algum ponto relativo àquela confluência. E, lógico, o paciente ele deve apresentar sintomas relacionados ao Qin também,
como eu falei, ou ansiedade, ou insônia, ou palpitação, ou dor no peito, mas sintomas relacionados ao órgão afetado, a confluência afetada. Então, a confluência da água tem sintomas relacionados a medo, a insegurança. A confluência da terra já tem sintomas relacionados à ansiedade. A confluência, por exemplo, da madeira tem sintomas relacionados à raiva. A confluência do fogo príncipe tem sintomas relacionados à euforia, uma série de coisas que você precisa fazer no dia a dia, muita coisa, né? Então, é aquela ansiedade que gera euforia por muita coisa, por coisas reais. E aí tem a questão também relacionada à confluência do metal, que está ligado à tristeza, e tem a confluência do fogo ministro, que está ligado à euforia do tipo irreal. Eu vou explicar cada uma delas, você vai entender, mas você tem que observar isso. Você tem que observar se o início da dor, se está ou não relacionado a um problema emocional. E não importa se esse problema foi antigo ou se é recente, mas que permanece até o momento que a pessoa lhe procurou. Então vamos lá, falando da primeira confluência. Eu gostaria que você pegasse nesse momento, anotasse isso, que é importante. Claro que você, que é acupunturista, já tem esses conhecimentos, mas aqui cabe uma revisão também importante. A primeira confluência dos meridianos divergentes é a confluência água. A confluência água tem pontos de origem, e aí depois eu peço que você observe ali, procura no Google, procura no seu material de acupuntura, justamente os canais, onde eles começam, onde eles terminam, os canais divergentes. Eu vou só falar do primeiro, o trajeto dele, e depois os outros você procura, ok? Então, os pontos de origem são dois. Se estiver relacionado ao rim, é o R10. Se estiver relacionado à bexiga, é o B40. Então, fica ali na região do joelho. E aí, o ponto de confluência é o ponto que fica no pescoço, o bexiga 10. Então, um desses pontos, ou os três, mas um sempre mais, vai estar dolorido quando estiver afetado o meridiano divergente com aqueles sintomas relacionados à emoção, a causa emoção. Qual emoção? A emoção é a emoção do medo e a emoção da insegurança. E aí, se você observar o trajeto deste meridiano divergente, você vai ver que os pontos B40 é lá atrás do joelho, o ponto R10 é ali no joelho também, e eles sobem o meridiano até o meio do glúteo, passa o meio do glúteo, e eles margeiam o meridiano da bexiga no sentido contrário. O meridiano da bexiga ele desce, mas esses meridianos divergentes, eles sobem e vão chegar no ponto B10. Passam pelo coração, obviamente, porque todos os meridianos divergentes têm relação direta com o coração, por isso que a emoção está relacionada. Então vai ter emoções sim relacionadas ao coração, mas aqui a emoção predominante, o que é? Medo e insegurança. É isso que você tem que ter em mente, ok? E aí você vai palpar o ponto R10, palpar o ponto B40, palpar o ponto B10. Aquele ponto que estiver mais dolorido é que você vai fazer o estímulo, ok? Sempre o ponto mais dolorido. Claro, se tiver dois pontos muito próximos, muito parecidos, você pode fazer o estímulo no segundo ponto. Mas como eu falei, sempre retira a agulha para fazer no segundo ponto. Então você faz até que você está acostumado, mas aí retire a agulha para utilizar o segundo ponto, ok? Não use tudo numa vez. Importante, pode ser qualquer tipo de dor, mas se você observar esse trajeto desses meridianos convergentes, a dor vai ser muito comum na parte lombar ou no pescoço. Então, a dor está ligada a esse medo, a essa insegurança. A dor é mais comum, não é que não possa dar no outro local, é mais comum na lombar e no pescoço. E também a gente observa muito na prática clínica que muitas pessoas que têm esse tipo de dor reclamam, pede para a pessoa, o esposo, a esposa, fazer uma massagem ali, o namorado fazer uma massagem
no pescoço, que sempre tem uma dor no pescoço no final da tarde, lembre-se, final da tarde, né, o horário do rim, o horário da bexiga. Não necessariamente precisa ser no final da tarde, mas é muito comum ocorrer no final da tarde esse tipo de dor. E a pessoa reclama, tem dor lombar, tem dor no pescoço. Se você tocar os pontos ali de confluência, o B40, o R10 e o B10, você vai encontrar pontos doloridos. Tem que encontrar pontos doloridos. Além da emoção, tem que encontrar um ou outro desses pontos doloridos. E aí você vai utilizar a técnica adequada para desobstruir esse canal. Fazendo isso, você vai melhorar a dor e ainda vai atuar diretamente na confluência da água, ou seja, vai atuar diretamente no sentimento que gerou a dor, sentimento, nesse caso, medo ou insegurança, e vai ainda melhorar sintomas relacionados ao Shen, ao Shin, se a pessoa tivesse sintomas, como palpitação, como ansiedade, como insônia. Então, isso tudo está ligado à questão mental. E aí é interessante que, mesmo que você trate por outros meridianos esse tipo de dor e a origem for justamente emocional, você não consegue debelar totalmente. E se conseguir debelar totalmente a dor vai voltar. Por quê? Porque a origem não foi tratada. Se a pessoa estiver tomando qualquer remédio, não importa, o remédio mais forte que você pensar, né, da indústria farmacêutica, ou uma fórmula forte para a dor, que não for uma fórmula adequada para tratar essas emoções junto, não vai melhorar a dor vai voltar. Então, por isso que é importante você saber e fazer um bom diagnóstico, né? Fazer uma boa anamnese já na chegada, saber se realmente essa dor, quanto tempo começou essa dor, por que começou essa dor, se foi uma dor mecânica, se foi uma dor de origem emocional, e aí cabe a habilidade de você questionar, fazer as perguntas certas para ter as respostas certas, ok? Anotou aí, primeira confluência? Anote aí a segunda confluência. Segunda confluência é a confluência da Terra. A confluência da Terra tem 3 pontos importantes. Quais são os 3 pontos importantes? Ponto de origem, E30, BP12, o E30 estiver ligado ao estômago, o BP12 estiver ligado mais ao baço pâncreas. E o E9 aqui no pescoço. Então, algum desses pontos ou todos esses pontos vão estar dolorido ao toque, neste caso. E aí, normalmente, pode dar outros tipos de dores também, mas a dor mais comum é dor no estômago. Algo muito comum de acontecer é gastrite. Não que todas as pessoas tenham gastrite, mas algo muito comum de acontecer é gastrite. E aí não é aquela gastrite onde a pessoa come mal, porque tem 2 tipos de gastrite. Tem uma gastrite por a pessoa realmente comer mal. E tem o segundo tipo de gastrite, que é pela segunda confluência, que é por ansiedade. Então, a emoção aqui, que afeta o estômago, é a ansiedade. Tem muitas pessoas que são muito ansiosas e, às vezes, o acupunturista, o profissional da medicina chinesa, vai pensar ansiedade e coração. E não é. Ansiedade se provocou, se a ansiedade é que provocou a dor, ela vai dar uma dor, em geral, mais no estômago e problemas relacionados, a ansiedade aumenta muito, pode dar até com o tempo, a pessoa ser ansiosa a vida inteira, o estômago fraco a vida inteira, ter síndrome do pânico, a pessoa também confundir que síndrome do pânico achando que o tratamento é rim, bexiga, e não é na parte divergente da ansiedade, ou seja, da parte da segunda confluência, que é a confluência terra, e aí se você trata no local certo, você tem resultados. Nesse caso, então, dor no estômago, nesse caso, o estômago vai ser a área mais sensível, e aí, ou vai ser o estômago 30, se for realmente relacionado ao meridiano do estômago, meridiano divergente do estômago, ou ao BP12, o meridiano divergente do baço, ou também o E9. Um desses pontos é que vai ser utilizado para a segunda confluência. Na terceira confluência, ela está ligada ao elemento madeira. Então, elemento madeira, qual vai ser a dor mais preponderante? Dor na cabeça, dor de cabeça. Geralmente uma dor muito forte, uma cefaleia muito forte. Não estou dizendo aqui uma enxaqueca. Enxaqueca é a dor só no lado esquerdo. Claro que a enxaqueca é muito forte. Pode ser enxaqueca também. Enxaqueca é um dos tipos de cefaleia. Tem vários. Mas o importante é você saber aqui que a dor vai ser forte.
Se ela é enxaqueca na metade da cabeça ou se é na cabeça toda, não há problema. Você vai debelar a dor da mesma forma, mas o fator, o local afetado é justamente a confluência da madeira. E a confluência da madeira, os pontos de origem, é o F5, se for ligado ao fígado, e o VB30 no quadril, né, se for ligado à vesícula biliar. E aí o ponto de origem é o VB1, aqui ao lado do olho. Então, um desses pontos, ou mais de um desses pontos, você pode tratar para melhorar essa raiva que provocou essa dor, e essa dor mais dor relacionada ao elemento madeira. Pode dar dor no outro local? Claro que pode dar, mas o mais comum é na cabeça, uma dor emocional que se dá na cabeça por problemas na terceira confluência, a madeira. A quarta confluência, ela está ligada ao fogo príncipe. Os pontos de origem é o coração 1, abaixo aqui do braço, e o ponto, o coração 1, aqui abaixo do braço, né? E ao ponto ID10, aqui atrás do cotovelo, os pontos de origem. Os pontos de confluência é bexiga 1. Então, bexiga 1 de confluência, o ID10 ou o C1. E no caso aqui é a confluência do fogo príncipe. No caso aqui, a emoção não é ansiedade, a emoção é euforia. Quando eu falo euforia, eu digo assim, quando a pessoa tem uma série de coisas para fazer, tem que levar o cachorro, tem que fazer esse trabalho, tem aquele trabalho acumulado, outro, ou seja, muita coisa. A pessoa tem muita coisa. É uma euforia por coisas reais, por excesso de coisas reais. Porque isso é a questão do fogo príncipe. O fogo ministro já é coisas irreais, já vou explicar depois. Então, fogo príncipe, coisas reais. Euforia por coisas reais. Excesso de coisas. A pessoa está estressada por excesso de coisas e isso gera euforia. Mais comum você perceber a pessoa aquela dor no peito, dor no ombro, uma dor no peito como se estivesse infartando. Inclusive muitas pessoas continuam isso com o tempo, acabam infartando mesmo. Mas uma angina pectoris, aquela dor que dói uns 5 minutos no peito bastante, depois passa dor. Dor principalmente na região do ombro, ok? Principalmente na região do ombro. Dor na omoplata, às vezes. Dor na região aqui que quem comanda é o coração, propriamente dito. Então a pessoa sente aquela dor no peito, dor no ombro, principalmente dor no ombro, tá? Mas pode ser no peito, pode ser nas costas, na altura do coração. E esse tipo de dor é por euforia, por coisas reais. E aí você tem que tratar ou o bexiga 1, ou o coração 1, ou o ID10. Ok? Um desses pontos, ou às vezes mais de um, na sequência. E aí você está tratando, então, esta confluência. A quinta confluência, anote aí, a quinta confluência é a confluência do metal. Então, metal, tristeza. A dor foi gerada por tristeza. Dor gerada por tristeza, em geral, ela tem a ver com esta parte aqui do pescoço, relativo às cordas vocais. Inclusive, algumas pessoas até junto perdem a voz. Okay? Chega a perder a voz. Não todas as pessoas, mas a dor nessa região provocada por tristeza, ou qualquer outra região, mas que seja provocada por tristeza, o mais comum é nessa, você vai utilizar os pontos de origem, se for do pulmão, o P1. Se for do intestino grosso, o IG15. São pontos muito eficientes. E o ponto da confluência é o ponto aqui no pescoço, IG18. Então é um desses pontos. Observe cada emoção, observe se a pessoa sentiu aquela emoção muito forte, muito tempo, se vem com aquela emoção até o presente momento. E aí eu estou dando um panorama geral aqui de onde são os lugares mais... E aqui eu estou dando um panorama geral, onde são os lugares mais comuns de aparecer a dor. Pode aparecer em outros locais, mas normalmente é nesses locais que vão aparecer. E a última confluência, anote aí então, é a confluência do fogo ministro. Confluência do fogo ministro, os pontos de origem são vaso governador 20,
fica aqui em cima da cabeça, e o TA16, que fica aqui atrás, nessa linha atrás da orelha, para trás aqui do músculo. Você sabe, procure o ponto, exatamente, você que é acupunturista, são esses 2 pontos aqui relacionados à questão, tanto do ponto de origem, o 16 é o de confluência, tá? O de origem é aqui o VG20, e o outro de origem é o CS1, ou PC1, pericárdio 1, ok? Então, voltando, né? Ponto de origem, pericárdio 1, e ponto de origem, vaso governador 20. Ponto de confluência, TA16. E é importante que eu fale aqui que o TA16 é um ponto bem interessante, porque ele exerce uma certa influência em todas as confluências. Não é que você é para usar ele para tratar todas, não. Você deve tratar a confluência. Mas ele, na prática clínica, nós observamos que ele exerce tudo aquilo que vem abaixo dele, da primeira confluência, segunda, terceira, e quarta e quinta, ele tem uma influência muito grande. Qual que é a emoção, então? A emoção é euforia. Também euforia. Lembra que o coração, intestino delgado, fogo príncipe é euforia? Aqui, triplo aquecedor e pericárdio também é euforia. No entanto, é euforia por coisas irreais. Lá você tinha uma série de coisas para fazer, coisas demais, compromissos demais, gerou aquela ansiedade, gerou euforia. Aqui não, por coisas irreais, ou seja, a pessoa pensa que alguém está fazendo alguma coisa para ela. Ela pensa, não está se fazendo, mas na cabeça dela, são coisas irreais, ela está pensando que alguém está fazendo alguma coisa. Ela está pensando que o marido, o namorado está fazendo alguma coisa e não está fazendo. Ou que a mulher está fazendo e não está fazendo. Então a pessoa tem uma série de pensamentos, uma série de coisas que gera euforia nela, mas esses fatos são irreais, ok? Assim, só para você ter uma ideia, a borderline é algo assim muito comum de ocorrer esse tipo de dor. E onde é que dá esse tipo de dor? Pode dar em qualquer lugar, porém o mais comum é no pescoço, torcicolo. Lembra que eu falei lá, a primeira confluência lombar e cervical é uma situação medo e insegurança. Aqui também tem medo e insegurança, mas essa insegurança, essa euforia, que por coisas irreais, na verdade, psicologicamente falando, a pessoa não consegue ver. O pescoço ele serve para olhar para os lados, então a pessoa não consegue ver aquilo que ela está vendo de outro ângulo. Ela está vendo apenas numa direção. Por isso que dá problema no pescoço. Então, aquela pessoa que está toda hora com torcicolo, ela precisa olhar para outra direção. Toda hora tem que trocar o travesseiro, né? Troca, não adianta, a cama incomoda, sempre problema no pescoço, né? Então não está tendo essa mobilidade. Do lado psicológico, falando, está ligado a essa questão que a pessoa precisa olhar na outra direção, porque ela está vendo uma coisa que não é real, é irreal, é uma euforia por questões irreais. Então, ou você vai tratar no VG20, ou você vai tratar no TA16, ou você vai tratar no pericárdio ou CS, né, circulação e sexualidade 1, né, nessa região do tórax. Então é importante que você observe se realmente o início daquela dor que a pessoa está reportando tem a ver com uma emoção. Quando começou, teve uma dessas emoções. Quais emoções? Emoção ligada à primeira confluência, emoção da água, insegurança, medo. A emoção da segunda confluência, que é a emoção da terra, que é a ansiedade. A emoção da terceira confluência, que é a irritabilidade, a irritação, a raiva. A da quarta confluência, que é o fogo príncipe, que é a emoção da euforia ligada a fatos reais. A quinta confluência, que é metal, ligado à tristeza. A sexta confluência, que é do fogo ministro, que é euforia também, mas de fatos irreais. Então observe isso. Você observando tudo isso lá, fazendo um bom diagnóstico, você vai conseguir saber se realmente é o meridiano divergente que você tem que tratar. E se tiver que tratar, são esses pontos que você deve usar. Vou dar só um exemplo. Às vezes a gente, em medicina chinesa, pensa, a pessoa tem lá uma gastrite, uma dor no estômago. Vamos colocar assim, não vamos colocar o nome da doença. Uma dor no estômago muito forte, porque ela está ansiosa, digamos.
E aí você viu que é um problema relacionado à segunda confluência. O mais comum é usar o VC12, usar algum outro ponto daquela região. Não vai resolver o problema. Vai resolver o problema se você usar da confluência, porque você tem que tratar a emoção junto, ok?